Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos trabalhar com aplicações de funções lá da competência 5 da prova do Enem. Eu vou iniciar aqui falando sobre logaritmo, né, uma aplicação de logaritmo, que vem a partir de uma função exponencial, onde o problema normalmente incógnito está no expoente, né, dessa função, e a partir daí eu vou aplicar as propriedades exponenciais, tá? Nós temos aqui uma questão onde ele fala que P de t é igual a P0 vezes E elevado a KT. Uma questão muito parecida com essa apareceu na prova do Enem de 2019. Nós temos aqui que P0 corresponde à população no início da observação. Ele fala que K é a taxa de crescimento populacional na forma decimal. Nós temos que T é a representação do tempo em anos. E é a base do logaritmo natural, o famoso logaritmo neperiano, né? Então, ou também logaritmo natural. E PT, né, como a gente falou anteriormente, é a população em T anos. Nós temos aqui, para essa questão especificamente, que é a questão que eu peguei no livro, ele fala que a população da cidade A é o quíntuplo da população da cidade B. Então, nesse caso aqui, existe uma relação entre as duas populações. Outras informações são levadas em consideração. A taxa de crescimento da cidade A é de 2% e a taxa de crescimento da cidade B é de 10%. Ao invés de trabalhar 2 sobre 100 ou 10 sobre 100 inicialmente, vou trabalhar com 2 e com 10, depois eu multiplico por 100, tá? Nós temos aí que ele dá o logaritmo neperiano de 5, ln de 5 é igual a 1,6, que possivelmente vai ter alguma ligação com esse quíntuplo da cidade B, beleza? E nós temos aqui que ele pede o momento que elas terão o mesmo número de habitantes. Bem, por que uma função exponencial ela cai em log? Como eu falei anteriormente, quando o problema, né, incógnita está justamente na parte de cima, no expoente. Porque existe aquela propriedade, chamada propriedade do peteleco, que você pega a potência e joga ela para frente, descaracterizando assim uma função exponencial. Normalmente, dentro do log, são utilizados logaritmos na base 10, log de 2, que é aproximadamente 0,3, log de 3, aproximadamente 0,48, que são os mais comuns de prova. Até porque você deve saber aproximadamente quanto vale, porque, por exemplo, no cálculo de pH, que é menos o log da concentração de H+, é de suma importância trabalhar com isso, tá? Então, por isso que log de 2 e log de 3 são importantes. Tal como o log de 5, que é oriundo também do log de 2. Nós temos aí que, nesse caso, como é um logaritmo neperiano, é um logaritmo que normalmente a gente não trabalha, todas as informações são fornecidas pelo texto. Então, muitas vezes a gente tem uma questão lá, que ele fala sobre o crescimento, e você vê lá o log. Aí você assusta. Nossa, tem log nessa questão? É. Então, vários problemas que muitas vezes nem tem uma equação exponencial já montada, ele vai trabalhar com elementos multiplicativos, né, que vão ser sempre o mesmo valor, que vai gerar uma determinada potência, como por exemplo, uma fórmula de PG, onde você tem um termo fixo que vai multiplicando e a partir daí tem uma potência. Então qualquer crescimento que tenha justamente essa relação exponencial, ele está passivo da aplicação do cálculo de log, né, trabalhar com logaritmo. Então nós temos aqui, de acordo com essa questão, que tem um enunciado muito parecido e a fórmula idêntica à questão da prova do Enem, ele fala que na cidade a população em função do tempo a população inicial é 5 vezes a população da cidade B, né? Então nós temos aqui que eu vou chamar a população inicial da cidade B de P0 e aqui 5 vezes P0. Nós temos ali que a equação continua com E elevado a KT, onde a taxa de 2%. Ao invés de trabalhar 2 sobre 100, vamos botar 2 e no final a gente ajusta isso, beleza? Em relação à população B, né, nós temos que P de T é igual a o P0 vezes E elevado a 10T, uma vez que a taxa de crescimento aqui na cidade B é de 10%. Após montar essas duas equações, ele pede um momento que se igualem, né? Então vamos igualar as duas fórmulas. Então, em que momento as duas coisas serão iguais? Então, 5 vezes P0 vezes E elevado a 2T é igual a P0 vezes E elevado a 10T. Então, aqui, ao simplificarmos P0 por P0, a gente vai perceber que a única incógnita é o tempo, que é justamente o que a gente quer. E como eu falei anteriormente, o tempo, né, a incógnita estando em cima, a gente vai utilizar a propriedade peteleco.
Muita gente pode se confundir achando que o E pode ser uma incógnita, e na verdade não é. Por que não é? Porque o E, o π, o φ são números irracionais que são representados por letras, né? Letras elas gregas, letras normais. Nós temos o π, que é aproximadamente 3,14, o E, número de Euler, né? Aproximadamente 2,72 e outros valores quaisquer. E nós temos até o φ, né? Que representa a razão áurea, também é bastante comum dentro de prova. Então fique ligado nessa relação com números irracionais. Então aqui voltando na nossa questão, nós temos que 5 vezes e elevado a 2t é igual a e elevado a 10t. Então nesse momento que a gente tem uma igualdade, né, com equações exponenciais, jogaremos log dos dois lados. Vai ficar ln de 5 vezes e elevado a 2t é igual a ln de e elevado a 10t. O normal, né? A gente trabalha com log na base 10, que é o logaritmo decimal, que é aquele log sem base nenhuma, né, que é a base 10. Nesse caso, como ele nos deu o ln de 5, né, e a base, nós temos aqui a referência do número de Euler, obviamente vamos trabalhar com ln de E. Só que antes de prosseguirmos aqui, eu vou levar duas coisas em consideração. Primeiro, nós sabemos que lá no log, o log de b na base b é igual a 1, uma vez que o logaritmando e a base são iguais, nós temos aí que vale 1. Em consequência disso, nós temos o log de 10, que é log de 10 na base 10, claro que é 1. E nesse caso, para essa questão, o ln de E, que é o log de E na base E, que é o número natural, o número de Euler, é igual a 1. Então, ln de E vale 1. Nós temos aqui que nessa questão, né, também vamos aplicar a propriedade de produto, que envolve uma multiplicação. Assim sendo, nós temos que log de b vezes c na base A é igual ao log de b na base A mais o log de c na base A. E claro, a propriedade do peteleco, log de b elevado a n na base A é igual a n vezes log de b na base A. Então aqui eu tenho todas as propriedades que eu vou utilizar para poder dar continuidade na minha questão. Então aqui eu tenho ln de 5 mais ln de e elevado a 2t é igual a ln de 10 elevado, e elevado a 10t. Ok? Utilizando a propriedade de peteleco, essas potências vêm para frente. Consequentemente, ln de 5 mais 2t vezes ln de e é igual a 10t vezes ln de E. Lembrando que ln de E é o log de E na base E, logo é 1, e o log de 5 ele me deu aqui. Então nós temos 1,6 mais 2t vezes 1 é igual a 10t vezes 1 também. Jogando 2t para lá, vamos ter 1,6 é igual a 8t, logo, se 8t é igual a 1,6, t é igual a 1,6 dividido por 8, dá 0,2. Lembrando que eu não trabalhei com a parte decimal, né? Então, ao invés de 8, deveria ser 0,8, que seria 80%. E sendo assim, nós temos que esse tempo, ao multiplicarmos por 100, vai ser igual a 20 anos. Tá? Então, por isso que ele fala aqui sobre a taxa de crescimento decimal. Então, vai gerar uma relação entre números decimais da taxa, né? Então, por isso que é porcentagem. E nesse caso aqui eu multipliquei por 100 no final para achar o tempo em anos, tranquilo? Então, um tipo de questão que é bastante comum dentro da prova do Enem, normalmente ele fala sobre populações normais, populações de bactérias, crescimento de bactérias, que envolve justamente uma taxa, né, que pode servir um número inteiro ou um número decimal qualquer, tá? Então, esse tipo de questão está ali na competência 5 e deve ser trabalhada com grande prioridade na prova, beleza? Então, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, galera. Na segunda parte, então, né, da nossa aula de aplicações de funções lá da competência 5, a gente vai ver aqui a relação de funções senoides e cossenoides. Então, a função seno e a função cosseno. Nós temos aí que, dentro da função seno e a função cosseno, nós temos que a sua imagem, ela normalmente varia de -1 a 1, sem interferência dos agentes externos, dos coeficientes externos. Uma função senoide, por exemplo, ela pode ser do tipo y é igual a mais b vezes seno de cx
mais D. Então, se essa função não tem os coeficientes A e B, ou seja, os elementos da parte de fora, não vamos ter interferência dentro do domínio. Então, do tipo, né, se eu tenho uma função y é igual ao seno de x, né, uma função básica da função senoide, essa função aqui, ela apresenta um domínio real, uma imagem que varia de menos 1 a 1 e um período que é igual a 2π. Então, a cada 2π radianos, essa função começa a se repetir. A função seno, ela começa 0, 1, 0, menos 1 e 0, e assim vai se repetindo. Já a função cosseno, ela começa 1, 0, menos 1, 0, 1. Então, existe só uma diferença em relação ao ponto de partida entre as duas funções, porém, nas funções convencionais, função seno de x e função cosseno de x, elas possuem a mesma imagem, mesmo domínio e mesmo período. Então, nós temos aqui uma primeira questão, ele fala qual o maior e menor valor para a expressão, né, que é 42 sobre 5 menos 2 seno vezes seno de 10x. Independente desse valor aqui, isso aqui é como se fosse um ângulo alfa. Nós temos para qualquer valor alfa, independente desse valor, nós temos aí que o seno de um ângulo, ele tem valores máximos e mínimos 1 e menos 1. Então, no primeiro momento, substituindo por 1, vamos ter 42 sobre 5 menos 2 vezes 1. Então, aqui vai ficar 42 sobre 5 menos 2, né? Porque 2 vezes 1 dá 2, dá 3, ok? Então, aqui a gente vai ter 1, 4, 14. Então, esse aqui é um dos seus valores. Agora, atribuindo, né, o valor menos 1, vai ficar 42 sobre 5 menos 2 vezes menos 1. Então, aqui vai ficar 42 sobre menos 2 vezes menos 1 dá 2, 5 dá 7. Então, nós temos aqui que vale 6. 6 vezes 7, 42. Então, nós temos que o menor valor corresponde a 6 e o maior valor corresponde a 14. Substituindo apenas o valor do seno ou do cosseno, independente do que tem dentro, né, daqui na parte angular, sempre vai ter valores máximos e mínimos, 1 e menos 1. Tá? Nessa segunda função aqui, nós vamos analisar não só a imagem, quanto também a relação de domínio, né? Então, vamos lá. Como é que vai funcionar aqui? Aí, obviamente, o período. Nós temos aqui, quando o problema fala sobre a imagem da função, ligada diretamente à relação de máximo e mínimo, independente do que tem aqui dentro, como eu falei anteriormente, que chama isso aqui de alfa, um ângulo qualquer, tá? Nós temos que a função seno ou a função cosseno, elas variam de 1 a menos 1. Então, tem os seus valores máximos e mínimos, menos 1 e 1. Tá? Então, vamos lá. A partir do momento que essa função ela é multiplicada por 3, né? Então, deixa eu botar aqui primeiro a multiplicação por 3. Vou pegar aqui. Ó. Ao multiplicarmos por 3, aqui vamos ter a imagem modificada para de menos 3 a 3. Só que não teve só essa modificação. Tivemos aqui também, né, o 1 sendo adicionado. Então, a gente faz essa leitura de trás para frente. Então, somando mais 1, a gente vai ter menos 3 mais 1 dá menos 2 e 3 mais 1 dá 4. Então, essa daqui é a nossa imagem final dessa função senoide. Então, caso você queira saber a imagem dessa função, você vai ignorar essa parte daqui de dentro, né? Isso aqui é um valor alfa qualquer. O seno ou cosseno varia de menos 1 a 1. Analisa o que acontece em relação ao coeficiente B, que vai multiplicar, e analisa o que se apresenta em relação ao coeficiente A, que vai somar ou subtrair, obviamente. Tá? Analisando agora pelo período, né, que tem uma relação diretamente com o domínio é real, mas a gente tem um intervalo de repetição. Então, o que acontece? Essa função seno, ela varia sempre 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. O primeiro período, né, que tem valor 2π, ele vai de 0 a 2π. O segundo período, de 2π a 4π e assim por diante. Então, nós temos aqui que esse valor de 2x menos π sobre 5, que é um ângulo,
ele tem uma variação que começa no 0 radianos e vai até 2π radianos, que são 360 graus. Ao jogarmos isso para os dois lados aqui, né, o menos π sobre 5, vamos ter que π sobre 5 menor que 2x menor que 2π mais π sobre 5, ok? Então, aqui a gente fez nessa desigualdade dupla, né? Joguei o que estava subtraindo para os dois lados somando. Aqui fazendo o LMC vai ficar 10 mais 1, 11, né? Então aqui vai ficar π sobre 5 menor do que 2x menor do que 11π sobre 5. Ao pegarmos o 2 e estar multiplicando, passando para o outro lado dividindo, vamos ter π sobre 10 menor do que x menor do que 11π sobre 10. Então, como o período tem a ver com o ponto de partida até o ponto de chegada, no intervalo de uma repetição, obviamente aqui teve, né, as suas modificações. Nós vamos analisar o final e o inicial. Então, nós temos aí que o x vai variar entre esses dois valores, analisando assim o seu período. Então, o período aqui vai ser de 11π sobre 10, né? De π sobre 10 até 11π sobre 10, e fazendo essa diferença aqui, vamos ter 10π sobre 10 e, consequentemente, teremos π. Beleza? Então é só analisar o ponto de partida e o fim da questão, ok? Nós temos aqui também uma função que tem um formato muito parecido com o que aparece no Enem, né? Geralmente temos temperatura em função do tempo, aqui a pressão em função do tempo, e ele fala que a pressão, né, que está em função do tempo, é dada pela função 50 mais 50 vezes seno de t menos π sobre 2, né? Então nós temos aqui, ele poderia pedir, né, sobre máximos e mínimos, ele falou sobre mínimo, o valor mínimo da pressão estaria associado a um seno igual a menos 1. Então se ele pergunta qual é a pressão mínima, então obviamente eu substituiria o seno todo independente do ângulo por menos 1, então aqui vai ficar 50 menos 50 que dá 0. E se eu botasse o valor máximo, que seria igual a 1, seno igual a 1, consequentemente a pressão máxima estaria associada ao valor de 100. Então vou até botar aqui, né? Então isso aqui seria o valor mínimo. Achando aqui o valor máximo, né? Então aqui, vou chamar de telinha. Aqui vai ficar 50 mais 50 vezes 1. Então aqui, para a pressão máxima, seria de 100. Não sei se é 100 atm, não sei quanto é que ele vai calcular ali. Se ele pergunta o tempo para ter a pressão, né, minimizada, o que acontece? Nós temos aqui que dentro da função senoide, quando a gente pega lá o seno é 0, 1, 0, menos 1 e 0. O valor mínimo está associado a um valor em radianos de 270 graus, que em radianos dá 3π sobre 2. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar esse valor e associar ao menor valor de seno, que é 3π sobre 2. Então, vou pegar aqui, ó, t menos π sobre 2 é igual a 3π sobre 2. Passando isso para lá, t é igual a 3π sobre 2 mais π sobre 2, vai ficar 4π sobre 2, que é igual a 2π. E associando ali o valor máximo, seno máximo é em 90 graus, π sobre 2, então aqui vai ficar t menos π sobre 2 é igual a π sobre 2. Então t é igual a π sobre 2 mais π sobre 2, que dá 2π sobre 2, o tempo é igual a π. Ok? Então, é importante sabermos que essa relação de máximo e mínimo são comuns em duas funções, a função do segundo grau, a função quadrática, e nas funções senoides e cossenoides. As funções tangentes, que não aparecem em prova, é porque elas variam de menos infinito a mais infinito. Então, você não consegue mensurar a relação de máximo e mínimo aqui, tá? Então, caso você tenha alguma dúvida em relação a essa parte de máximos e mínimos, basta saber, na parte de funções trigonométricas, senoides e cossenoides, o seno, né, independente de valores externos, varia de menos 1 a 1, tem domínio real e o período variando de 0 a 2π. O período é igual a 2π radianos, tá?
E esse período pode ser modificado justamente apenas por esses dois elementos. Na verdade, por esse elemento aqui que é o C. O período da função senoide e cossenoide é 2π sobre o módulo de C. E C é o cara que está associado ao x, beleza? Então, no próximo quadro, a gente vai continuar essa parte de funções. Vamos lá, galera. Vamos ver agora sobre taxas de valorização ou desvalorização, dependendo, obviamente, do valor da taxa, né? Nós temos aqui que essas funções, que serão funções exponenciais, elas vão estar intimamente ligadas ou ao termo geral da PG ou à fórmula de juros compostos, né? Lembrando aqui que a fórmula de juros compostos nós temos que montante é igual a capital 1 mais a taxa elevado ao tempo, que tem um formato parecido com o termo geral da PG, que é a n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1, tá? Então a gente pode pensar também em uma taxa que ela vai aumentando ou diminuindo como se fosse uma razão maior do que 1 entre 0 e 1. Então vamos supor aqui no nosso primeiro exemplo, né, que eu comprei um carro no valor de 40 mil reais, tá? Só que quando você tira o carro da concessionária, obviamente nós temos aí que ele vai desvalorizando com o tempo. Quando a gente fala sobre essa taxa de valorização e desvalorização, que nesse primeiro caso vai ser uma desvalorização, nós temos aí que pode ser anual, né, a cada 2 anos, a cada 3 anos e assim por diante. E dependendo, se não for de período em período, se for a cada 2 ou a cada 3, vai gerar uma fração no denominador. Então daqui a pouco eu vou falar disso com vocês. Então nós temos aí, vamos supor que a taxa de desvalorização seja desvalorização de 10% ao ano. Então, uma taxa de desvalorização de 10%. Tá um pouco barulho aqui? Aqui, então, a taxa de desvalorização é de 10% ao ano. Então, como é que a gente pode calcular uma fórmula baseando-se nisso? Nós vamos pegar aqui que o valor, né, em função do tempo, tá? Vou utilizar como referência a nossa fórmula de juros compostos, será um valor de 40 mil reais, que se eu vou perdendo 10%, ele vai valer 0,9 a cada T anos. Então essa daqui vai ser a fórmula da função exponencial que eu vou trabalhar. Ele pode dar um determinado ano, em 2 anos, quanto vai valer o seu carro? 3 anos, onde você vai substituir o valor aqui. E vai ser uma questão de função exponencial, ou se a incógnita do problema for justamente essa potência, com certeza absoluta vai cair em log, tá? A não ser que os valores dos dois lados fiquem simétricos, valores que são decompostos na mesma base, aí não tem problema algum, tá? Vamos supor agora uma valorização, tá? Valorização de um imóvel. Então nós temos aqui o valor inicial é de um imóvel de 300 mil reais e ele valoriza 15% a cada 2 anos. Então agora vai gerar aquela função com a potência fracionária, como falei anteriormente. Então a valorização em função do tempo aqui será igual a 300 mil vezes 1,15 elevado a t sobre 2. Ah, mas Vitor, por que o expoente ele é fracionário? Porque o primeiro período de valorização de 15% se dará depois de 2 anos. Quando eu jogar 2 aqui, 2 sobre 2, o primeiro período de valorização de 15%. O segundo período, a cada 4, depois de 4 anos, 4 sobre 2, 2. O segundo período de valorização de 15%. Levando em consideração que sempre aqui a taxa é 1 mais ou menos, porque o 1 representa o 100%, né? Então, por isso que tem essa característica do 1, ou 0, Então, 0, depreciação, desvalorização, 1, ou até mais, valorização. Tranquilo? Beleza. Então, essas funções aqui, né, elas trabalham justamente com esse caráter de funções exponenciais que, com o tempo, obviamente, elas vão mudando entre si, tá?
E dependendo da questão, você tem o uso do log justamente quando o tempo, né, é a sua incógnita. Então vamos supor que a gente tem aqui, pensando no problema que trabalha com log, pode ser que dê errado, porque eu estou chutando os valores de cabeça, mas vamos ver aqui, tá? Então vamos supor que eu tenho aqui um imóvel de R$200 mil, tá? A sua valorização, a taxa de valorização é de 28% ao ano, e eu quero saber em quanto tempo ele vai se tornar deixa eu ver aqui, 1 milhão. Vamos ver se vai dar certo esse negócio. Eu acho que vai ficar esquisito, mas tudo bem. O importante é a gente tentar. Tá? Então vamos lá. Nós temos aqui que o meu imóvel tem valor, né, inicial de R$200 mil e a sua valorização em função do tempo é de 200 vezes 1,28 elevado ao tempo. Em quanto tempo ele passará a ser R$1 milhão? R$1 milhão é igual a 200 mil, 1,28 elevado a t. Pode ser que dê bom. Então vamos lá. Vou cortar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Cortei 0 demais. 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Beleza? Então aqui a gente vai ter 10 é igual a 2 vezes 1,28 elevado a t. Então vou passar esse 2 para cá, vai ficar 5. Vamos ter 5 é igual a 1,28 elevado a t. Caímos numa equação exponencial que não se resolve, né? Porque 5, né, não dá para botar na base igual a 1,28 e 128 é 2 elevado a décima, né? Então vamos ter a presença de dois tipos de log bastante conhecidos, o log de 5 e o log de 2. Tá? Então aqui vai ficar log de 128 sobre 100 na base elevado a t. Então vou jogar o t para frente, log de 5, já vou fazer um comentário, t vezes o log, a divisão vira subtração, tá? 128 é 2 à sétima e 100 é 10 ao quadrado. Então esse t vai para frente nessa subtração de logs. Lembrando que o log de 5 é o log de 10 dividido por 2, que é o log de 10 menos o log de 2. Log de 10 é 1, considerando log de 2 0,3, aqui vai dar 0,7. Então aqui vai ficar 0,7 é igual a t vezes 7 vezes log de 2, 0,3, log de 10 na base 10 dá 1. Aqui vai ficar 0,7 é igual a t vezes 2,1 menos 2, dá 0,1. 0,7 igual a t vezes 0,1. Olha como é que ficou bonito. 7 anos. Então, trabalhando com uma valorização, né, de 28% ao ano, em 7 anos, meu apartamento vai valer R$1 milhão. Obviamente, a valorização é alta pra caramba, né? Tá, mas por que eu escolhi o 28%? Eu já sabia que 128 é 2 elevado à sétima, né? Então, sempre que você trabalha com funções exponenciais dessa característica, vai ter alguma coisa ligada a potências de 2, potências de 3, potências de 5 ou potências de 10, quando são os logs tradicionais, né? Então você tem, vou pegar os maiores, 2 à quinta, 32, 2 a, que já apareceu na prova da UERJ, inclusive, 64, 2 à sétima, 128. Então esse é muito bom porque dá para trabalhar com 0,28. 2 elevado à oitava, que é 256, dá para trabalhar com a valorização acima de 100%, 156%. 100% mais 156 dá 256, né? E a partir daí você já conhece. Ou mesmo até o 2 elevado à décima, que é bastante comum em prova, meio 24, que ele tem uma parada muito interessante em relação à parte exponencial, que 2 elevado à décima, em algumas questões,
é considerada aproximadamente 10 ao cubo, que a gente sabe que é 1000, tá? Em ordem de grandeza, não faz muita diferença trabalhar com 2 elevado a 10 ou 10 elevado ao cubo, tá? Fica essa dica aí para vocês. Nas potências 3, porque a gente sabe que o log de 3 é 0,48, é bastante comum trabalharmos com 3 elevado à quarta, que é 81, principalmente em desvalorização, vamos supor, algo desvaloriza 19%. Então, quando a gente trabalha com menos 19% de taxa, automaticamente isso aqui está representado por 0,81. Então, vai estar associado a 3 elevado à quarta, né? Quando a gente faz 3 elevado à quinta, 243, né? Isso aqui pode estar associado a uma valorização de 143%, que vai dar 2,43, lembrando que o 1 é 100%. Então essas potências de 2 e potências de 3 são bastante comuns em prova, tá? Para a gente fechar aqui, vou falar sobre o 5 ao cubo, que é igual a 125, né? Que pode estar associado a 125%, né? 125, né? Que vai dar 1 mais 125% de aumento, 2,25. Então pode ter alguma coisa ligada a isso, né? Ou simplesmente o próprio 125 mesmo, né? Um acréscimo de 25%. Vamos botar aqui, melhor. Um acréscimo de 25% está associado a 1,25, que pode estar associado a 5 elevado ao cubo, beleza? Então, essa parte de valorização e desvalorização, você pode aplicar. Eu acho melhor trabalhar com a fórmula de juros compostos, sempre 1, né, para cima, você vai ter valorização e 0, a parte de desvalorização, tranquilo? Vamos lá. Nesse último problema aqui, a gente vai ver várias coisas interessantes, né? Ele fala que o número de pessoas infectadas por uma determinada gripe é dada pela função NT, número de pessoas infectadas em função do tempo, é igual a vezes 2 elevado a BT, onde A e B são constantes. Então ele fala que NT é o número de pessoas infectadas em T dias, ele fala que A e B são constantes reais, e ele falou que o estudo iniciou com 3.000 infectados e após 2 dias esse número já era de 24.000 pessoas. Na letra A ele quer saber quais são os valores de A e de B, né? Então nós temos aqui os valores iniciais, né? A vezes 2 elevado a B vezes 0, né? Que obviamente 2 elevado a 0 dá 1. Esse valor inicial aqui, né, é igual a 3.000 infectados. Então a gente vai perceber que A vezes 2 elevado a 0, que dá 1, né? Igual a 3.000. Então a gente achou aqui o valor A igual a 3.000, que vai corresponder a justamente os infectados inicialmente. Então nós temos que após 2 dias, N2, né, vai ficar 3.000 vezes 2 elevado a B vezes 2 é igual a 24.000 infectados. 24.000 infectados. Ao simplificarmos aqui os zeros, né, vamos perceber que vai ficar 3 vezes 2 elevado a 2B é igual a 24. Passando 3 para lá vai dar 8. 2 elevado a 2B é igual a 8. Como 8 é 2 ao cubo, né, consequentemente, se 2B é igual a 3, B é igual a 3 sobre 2, ou se preferir, 1,5. Aqui lembrando que, numa equação exponencial, quando você tem A elevado a x é igual a A elevado a y, consequentemente, x é igual a y. As bases igualadas, eu posso igualar os expoentes. Então aqui, descoberto o valor de A e de B, a gente consegue calcular o número de pessoas infectadas após 16 horas, né? Uma vez que a fórmula aqui, N em função do tempo, é igual a 3.000 vezes 2 elevado a 3 meios vezes T, né? Então, aqui ficará N após 16 horas, 3.000 vezes 2 elevado a 3 meios
vezes 16. Aqui eu posso simplificar o 16 com 2, vai dar 8. E 8 vezes 3, 24. Então aqui vai ficar 16 vezes 3.000 vezes 2 elevado a 24. Meu Deus do céu, ficou um negócio grande. Então nós temos aqui N 16 é igual a 3.000 vezes 2 elevado a 24. Aqui, para ficar melhor os cálculos, né, o que eu posso fazer é botar 2 elevado a décima, 2 elevado a décima e 2 elevado a quarta. Até para a gente ter um valor mais ou menos, né, aproximado. Porque aqui vai ficar 24, né? Então, o N 16 vai ficar 3.000 vezes 1.024 vezes 1.024 vezes 2 a quarta, 16, tá? Se ele quisesse o valor aproximado, né? Tal como a gente pode aproximar ele na letra C também, aqui a gente pode utilizar como referência que 2 elevado a décima é aproximadamente 10 ao cubo. Então, para ficar um negócio até mais bonitinho. Então, N em 16 horas é aproximadamente 16 vezes 3, 3 vezes 6, 18 igual 1, 48. Então, aqui tem 3 zeros, aqui 3 zeros e aqui 3 zeros. Então, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, nós temos aqui 48 bilhões de infectados. Meu Deus do céu, ficou um negócio muito grande. Gostei de ver. Deixa eu só ver se eu não fiz besteira nas minhas contas. É isso aí. Vamos lá. O número de dias para que ultrapasse 3 milhões. Então aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Eu vou utilizar uma aproximação. 3 milhões, né? Então, 3 vezes 10 a sexta é igual a 3.000, que é 3 vezes 10 ao cubo, 2 elevado a 3 meios t. Ok? Ah, ficou bonitinho, né? Então aqui vai ficar, vou cortar esse 3 com 3. Aqui vai ficar, vou passar o 10 ao cubo para cá, vai ficar 10 ao cubo é igual a 2 elevado a 3 meios de t. Como é que a gente vai comparar essas duas coisas? Agora eu vou fazer um processo contrário. Tal como eu botei 2 a décima para 10 ao cubo, eu vou fazer o processo contrário, para poder igualar as bases aqui. Né? Então aqui eu vou transformar em 2 elevado a décima é igual a 2 elevado a 3 meios de t, igualando as bases, igualando os expoentes, vai ficar 3 meios de t, então t é igual a 20 dividido por 3, né? Então isso aqui vai ficar 6,666, é isso aí, 6,666. Tá? Então vou ter, o tempo está em, me perdi, em dias, 6,666 dias. Beleza? Então essa questão ela é legal porque ela trabalha aqui com uma função exponencial, diferente das questões que a gente estava fazendo anteriormente, que estava trabalhando com logaritmo. Aqui a gente fez a utilização de algo que eu tinha comentado anteriormente, né, no quadro anterior, que é bastante comum fazer as aproximações de 2 elevado a décima para 10 ao cubo. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Né? Semana que vem a gente se encontra de novo. Um grande beijo e até a próxima aula. Valeu!